Olá, voltamos. E dando continuidade ao nosso Open Data Day, Curitiba é uma cidade grande, com população de mais de 2 milhões de pessoas e uma frota muito grande de carros e também uma cidade industrializada. Agora, então, a gente tem a conversa A Qualidade do Ar em Curitiba, com apresentações do Emílio Graciliano Ferreira Mercury e do Felipe Enck, que vai ser o nosso mediador. Você já parou para pensar na qualidade do ar que você respira na cidade? O Emílio é engenheiro ambiental e doutor em métodos numéricos e engenharia pela UFPR, é professor do Departamento de Engenharia Ambiental, também da UFPR, head do Laboratório de Computação e Tecnologia e Engenharia Ambiental, o LACTEA, e coordenador do projeto CW Breathe, Curitiba, o ar que você respira. Já o Felipe é engenheiro ambiental, é pós-graduado em Engenharia do Trabalho e Segurança pela UTFPR, é especialista em planejamento, gestão de transportes e meio ambiente. Atualmente ele está trabalhando como assessor técnico na Secretaria Municipal de Ambiente aqui de Curitiba e coordena o Plan Clima, Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas. Sejam bem-vindos, Emílio e Felipe, e agradecemos pela presença de vocês. Obrigado, Nicole. Olá, Felipe. Tudo bem, Emílio? Tudo bem? Tudo bom jóia. Dia. Muito bom dia. Prazer aí estar fazendo conversa aí com você. Prazer é meu. Já montaram aqui a apresentação, então eu vou dar início aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Ricardo Mendes, que é organizador aí do Curitiba Open Data Day, e agradecer ao Felipe Maia, aí, que é assessor técnico da Secretaria do Meio Ambiente. O Felipe foi meu colega de engenharia há alguns anos atrás, né, Felipe? Alguns anos. E vamos lá, então vou fazer essa apresentação aqui do projeto CW Breathe, que é um projeto que trabalha com a qualidade do ar em Curitiba, um projeto da Universidade Federal do Paraná, que é tocado pelo meu laboratório, o Laboratório de Computação e Tecnologia e Engenharia Ambiental. Então, meu nome é Emílio Graciliano Ferreira Mercury, e eu sou professor no Departamento de Engenharia Ambiental. Então, vamos lá. Então, a agenda aqui que eu montei para essa apresentação de hoje, vou falar primeiro um pouco sobre o monitoramento da qualidade do ar, estudando sobre o enfoque de legislação, né, brasileira, principalmente, então fins regulatórios. Depois a gente vai falar sobre a ciência cidadã, que é o que a gente tem feito dentro desse projeto CW Breathe. Vou falar um pouco sobre iniciativas no mundo inteiro que existem com relação a essa questão de ciência cidadã. Depois, eu vou explicar exatamente quem participa desse projeto CW Breathe, quem são os parceiros, né, o histórico do projeto. Vou disponibilizar aqui, em primeira mão, os dados totalmente abertos no GitHub, que, então, até agora, na verdade, o que a gente tinha disponibilizado era somente relatórios mensais, então, esse evento nos obrigou a deixar tudo aberto. E depois eu vou comentar sobre oportunidades de parcerias com instituições públicas, privadas e voluntários. Então, esse é o resumo. Então, primeira questão, quando a gente fala de monitoramento da qualidade do ar, né, existem questões que são de regulamentação, né, são de lei, né? Então, existe no Brasil a resolução CONAMA 491 de 2018, que fixa ali os padrões de qualidade do ar, e ali você tem para vários poluentes atmosféricos, né, os limites de concentração, material particulado. No meu caso, como a gente mede material particulado, então eu vou circular aqui os dois, material particulado MP10 e MP2,5, as concentrações de 50 e 25 microgramas por metro cúbico, mas também essa resolução fixa ali limites aceitáveis de concentração de SO2, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ozônio, fumaça, CO e outras substâncias como chumbo, por exemplo. Então, essa é uma resolução de 2018, né, que o Ministério do Meio Ambiente colocou. Em seguida, em 2020, foi publicado pelo Ministério do Meio Ambiente também um guia técnico de monitoramento e avaliação da qualidade do ar, que define as técnicas de medição, como devem ser feitas essas medições no Brasil como um todo, né, como criar redes de monitoramento. Em 2021, foi criado o Monitor Ar, que é um
um aplicativo e tem um site também que disponibiliza os dados das estações de fins regulatórios, né? As estações que são financiadas pelo Estado, que são estações de qualidade do ar, que medem com os sensores de referência, né? Então, isso aqui já existe, essa aqui é um print screen dessa plataforma. Você tem aqui, por exemplo, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Você vê que alguns não estão em todos os estados, né? Porque nem todos os estados deveriam ter a sua monitoramento, né? No Paraná a gente tem também, mas não está conectado com o monitorar, né? Então, é um exemplo de uma plataforma que está associada aí com fins regulatórios no Brasil. O que a gente está fazendo em Curitiba é um monitoramento que a gente chama de ciência cidadã, né? A gente utiliza sensores de baixo custo, então eles não têm fins regulatórios. Nós somos a gente utiliza sensores que não são de referência, né? No caso, a gente utiliza esse sensor aqui, o SDS-011, que mede concentração de material particulado no ar atmosférico, e a gente seguiu, basicamente, outros projetos que já existem no mundo, né? Aqui é um exemplo do projeto Lufthansa, que está em quase toda a Europa, aqui, né? Cada um desses pontinhos é um kit desse que uma pessoa compra, monta em casa e disponibiliza os dados pela internet, né? De qualidade do ar. Existem o projeto Breathe London, que é mais ou menos a mesma ideia, né? Com outros sensores também, que eles estão medindo o material particulado. Existem iniciativas em todo o mundo. Aqui tem, por exemplo, o índice de qualidade do ar, as cidades mais poluídas do mundo, né? Na Índia, no Irã, né? Bangladesh, na China, e assim por diante. Então, o projeto CW Breathe exatamente começou em 2020 como um projeto de pesquisa do CNPq, né? A gente, inclusive, no começo do projeto, a gente ali aqui no mês 3 de 2020, quando começou a pandemia em Curitiba, a gente tinha lá 8, 10 estações já medindo, e a gente montou um gráfico aqui, né? Aqui no eixo Y a gente tem a concentração de material particulado em MP10, no eixo X aqui o tempo. Então aqui bem quando começou a pandemia, né? No dia ali 16 de março de 2020, a UFPR e a UTFPR suspenderam as aulas, o comércio de Curitiba fechou ali no dia 20, e a gente viu uma queda aí de quase metade da concentração de MP10 devido à redução da circulação de veículos, né? Então aqui a linha preta é a média, em azul o desvio padrão de todas as estações que a gente está medindo. Então esse projeto começou como um projeto de pesquisa, depois ele tomou a forma também de um projeto de extensão. A gente tem publicado aí desde 2020 até o final de 2021 relatórios mensais com os dados dos nossos sensores. O projeto ele conta com professores do Departamento de Engenharia Ambiental da UFPR, com alunos de graduação da Engenharia Ambiental, alunos de iniciação científica, alunos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. Aqui a gente tem um mapa de algumas estações que estão ativas, que estiveram ativas durante a maior parte do tempo, nesses 2 anos do projeto. Então, aqui uma estação Orleans, Batel, Mercês, Boa Vista, Jardim das Américas, né? Enfim, aqui é um exemplo dos pontos que estão sendo medidos. Esses pontos, basicamente, são pontos de colaboradores, alunos, voluntários, que aceitaram a gente colocar o nosso sensor de baixo custo. Eles disponibilizam, basicamente, internet e energia, né? E esses dados eles são enviados para um servidor na UFPR e a gente faz o levantamento de estudo todo mês e faz esses relatórios, né? Então, esse aqui é um exemplo de um dado. Aqui, mais alguns exemplos de um relatório anual que a gente fez, né? No ano de 2020, a gente vê aqui que a concentração de MP2,5 agora foi mais alta nos meses de inverno,
né? Então, aqui está a imagem do sensor que a gente utiliza. Lembrando que a gente faz toda a solução de software e de hardware. A gente cria tudo isso nós mesmos. Então, a gente comprou os sensores individuais, tanto de temperatura e umidade, quanto de concentração de material particulado. A gente faz toda a conexão dos sensores no Raspberry Pi, que é um microcomputador. Então, a gente tem o nosso kit, a gente monta o hardware, todas as peças separadas, e desenvolve a solução também de software. Então, a gente fez toda a programação de como o sensor vai fazer a aquisição dos dados, como que isso é enviado para a nuvem. Isso tudo foram soluções que a gente desenvolveu. A gente não usou nenhuma plataforma, nenhum sistema enlatado ou um kit, um sensor que já faz tudo automático. Muito bem. Eu estou vendo que tem algumas perguntas, vamos deixar para o final aqui as perguntas. Então, esse aqui é o nosso sensor. Aqui a gente tem os resultados, né, da média de desvio padrão dos nossos sensores em Curitiba no ano 2020. E aqui tem um exemplo aqui do índice de qualidade do ar, basicamente, como bom, moderado, ruim, muito ruim e péssimo. Então, a gente vê aqui que a Araucária foi um dos pontos que em 2020 teve 20 resultados moderados, um ruim. Então, de todas as estações, né, Araucária, Batel, Jardim Botânico, Boa Vista, Guaíra, Mercedes, Orleans e Jardim das Américas, o Araucária aqui teve o maior número de dias, basicamente, que a qualidade do ar foi moderada, não foi boa. Mas, em geral, se você for ver, a qualidade do ar das estações dentro de Curitiba são muito boas. Tem alguns dias ali que ficam moderados, muito ruim ou péssimo, mas isso foram eventos isolados, né? Então, como eu disse, a gente trata de um sensor de baixo custo para comparação, para identificação de hotspots, de identificação de áreas mais críticas, né? E basicamente para comparação e conscientização das pessoas. Então, dá para ver que Araucária, por exemplo, é um ponto que tem uma qualidade do ar pior do que Curitiba, já olhando só para os dados de 2020 aqui, né? Então, aqui essa linha aqui representa a linha de corte do bom para moderado, né? Muito bem. Então, os relatórios, quem quiser acessar os nossos relatórios, basta entrar em lactea.ufpr.br/projetos/CWBreathe, né, CWB, né, de Curitiba, com breathe, de respirar. Então, os boletins mensais estão publicados todos os meses, desde janeiro de 2020 até dezembro de 2021. Eles têm como objetivo, então, esclarecer a sociedade sobre essa questão da qualidade do ar, caracterizar as fontes, né, e os locais mais críticos, né, os hotspots, e os dados agora estão todos disponibilizados, os dados no formato CSV, né, os dados brutos a cada minuto, a gente tem dados a cada minuto para os nossos sensores, estão todos disponibilizados no link que eu coloquei aqui do github.com/emiliomercury/cwbreathe. Então, graças a esse evento, esses dados todos foram disponibilizados e a gente vai colocar lá, inclusive, a referência, que é a referência de uma dissertação, a dissertação da Leatrice Rodrigues, que foi minha aluna no PPGE e que usou a maior parte desses dados. Então, quem quiser citar, pode citar a dissertação da Leatrice. Muito bem, então os conteúdos dos relatórios, né? Então, conta ali, a gente mostra o que tem na legislação vigente hoje em dia. A gente caracteriza cada ponto amostral, então a gente faz uma imagem das ruas próximas de cada ponto, que tipos de ruas que tem, se são um pouco muito movimentadas, o bairro que está, enfim, quais são eventuais fontes daquela região. Os relatórios mensais apresentam então, séries temporais de todos os pontos amostrais, o perfil diário das estações. Já vou mostrar uma imagem disso, que é legal para a gente entender a dinâmica da concentração do material particulado ao longo do dia, né? Também tem alguns dados meteorológicos. Uma das estações nossas tinha um anemômetro, que a gente media a velocidade do vento. A gente também calcula, então, com base nas concentrações de material particulado, a gente calcula o índice de qualidade do ar. Então, basicamente, a gente tem um índice de qualidade do ar para cada bairro que a gente está monitorando em Curitiba,
né? E a gente tem ali um resumo no final de cada relatório dizendo se a qualidade for boa ou ruim, quais bairros, né? A maioria dos tempos, a qualidade do ar, segundo os nossos sensores, é boa. Então, aqui tem alguns exemplos de resultados que são apresentados, né? Que tem um mapinha com as cores indicando as concentrações, né? Tem uma rosa dos ventos, que indica ali a intensidade de direções dos ventos, no caso da estação do Batel. Aqui tem a relação, então, que a gente faz para calcular o índice de qualidade do ar, né? O índice de qualidade do ar boa, moderada, ruim, muito ruim ou péssima. Isso tem a ver com a concentração de OMP2,5 ou OMP10, que a gente está medindo. Então, aqui tem faixas, e em cada faixa a gente classifica o ar dessa forma. Então, aqui tem um exemplo de julho de 2020, né? Que tem aqui as concentrações por dia, né, na segunda escala de cores aqui, concentração de MP2,5, e aqui embaixo a gente tem o índice de qualidade do ar calculado com base nessas concentrações, né? Então a gente vê aqui que Araucária, Campo Largo e Mercês tiveram alguns dias como qualidade do ar moderada, e teve um dia ruim aqui, né? A maioria do tempo ficou qualidade do ar boa. Na verdade, estava ruim e muito ruim, na verdade, nesse mês. Então, exemplos de gráficos que são apresentados. Aqui tem um gráfico legal que a gente faz também, que é o perfil diário. Então, ao longo para todo aquele mês, a gente pega todas as horas do dia e as concentrações de MP2,5 e MP10 e vê que existem dois picos clássicos aqui que aparecem em todas as estações em Curitiba. Então, aqui, ó, se você for ver, preto é Mercês, amarelo é Jardim das Américas. Mercês e Jardim das Américas estão a alguns quilômetros de distância, mas as duas estações mostram um pico de concentração entre 7, 8 e 9 horas da manhã. Depois, as duas estações mostram um outro pico lá no final da tarde, a partir das 6, 7, 8, 9 horas, começa a aumentar a concentração de novo. Então, isso aqui a gente não tem uma confirmação, mas a gente acredita que uma boa hipótese é a circulação de veículos, né, que aumenta nas ruas nesses horários, né? E aqui, por exemplo, a Araucária tem um perfil completamente diferente já, não é completamente diferente, mas ele é mais acentuado em relação aos outros, né? Então, isso aqui é MP2,5 e aqui embaixo é MP10. São exemplos de dados que são os relatórios que a gente está fazendo. Oportunidades de parceria. Nós gostaríamos muito de nos aproximar tanto do setor público quanto privado para a gente dar continuidade nesse projeto, né? A gente gostaria de ter conosco assim, voluntários que fossem programadores, que trabalhassem com banco de dados, pessoas interessadas em fazer mestrado e doutorado no programa de engenharia ambiental. A gente tem interesse de aumentar essa rede de sensores, incluir outros sensores de gases de baixo custo, então criar um kit de sensores de qualidade do ar nosso, que a gente desenvolve todo o hardware, todo o software, né, e desenvolve uma solução que pode um dia, quem sabe, ficar nos painéis de temperatura e de horário que tem em Curitiba. A gente podia estar ali vendo a qualidade do ar instantânea naquele ponto. Então, quem tiver interesse de contribuir, né, participar da equipe, enfim, pode entrar em contato comigo, emiliomercury@gmail.com. A gente está no Instagram, CW Breathe, a gente está no Facebook, também CW Breathe, e a página aqui do laboratório, lactea.fpr/projetos/qualiar, também tem informações. E é isso, basicamente. Agradeço aqui a oportunidade. Muito bom, Emílio. Fantástica a sua apresentação. É impressionante, né, ver como essa questão da colaboração, né, das pessoas para você poder promover informação, vamos dizer, talvez não da qualidade do nível regulatório, como você fala, mas, por exemplo, no nível de informação, para a gente poder ter conhecimento das condições, né, da qualidade do ar, porque eu acho que, independentemente da gente saber se todos os índices, né, nem todo mundo é o técnico, né, o cidadão, ele precisa saber se a qualidade está boa ou não, e como que isso impacta na saúde dela, né?
Então, isso é muito, muito interessante, né? Eu acho que o potencial, inclusive, de colaboração ali é imenso, né? Bom, eu como, né, como coordenador até do plano municipal, né, do plano clima, nós temos ainda, inclusive, né, uma das nossas ações priorizadas no plano é a melhoria do monitoramento da qualidade do ar. E, assim, olhando a qualidade do ar, como a gente chama de um co-benefício, né, das ações de mitigação e de adaptação da cidade, né? Então, parabéns pela apresentação. Eu já queria até já trazer um pouco, né, das dúvidas, até já chegou a comentar, né, de algumas dúvidas que vieram no meio da sua apresentação. Eu acho que uma das primeiras dúvidas que apareceram é o efeito pandemia, né? Que eu acho que a gente também veio muito, acabou vendo bastante. Eu, por exemplo, vi muito a questão da redução dos gases de efeito estufa, mas em relação à qualidade do ar, eu acho que se verificou naturalmente quando a gente fala, por exemplo, de uma redução drástica, né, dos deslocamentos aí de veículos, vamos dizer, automotores, tal, na cidade. Então, uma curiosidade, né, que apareceu se recentemente, né, com a volta das escolas, universidades, se vocês têm né, conseguiram ter essa informação, se voltou a esses níveis. Então, está ali a pergunta da Estelita, ela tem até mais uma pergunta que ela fala, inclusive, sobre ela tem a dúvida sobre a maior concentração no inverno. Você tem, né, como é que você explicaria essa questão desse aumento da concentração, né, de maneira particular no inverno? Então, o que você me diz aí, Emílio? Obrigado, Maia, pelas perguntas, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar e colaborar aí com a prefeitura. É um prazer aqui tentar responder essas perguntas. Mas vamos lá. Primeira pergunta, com relação à pandemia, né? Esse gráfico que eu mostrei aqui, a gente viu lá em março de 2020 que a concentração de material particulado caiu pela metade, basicamente. Mas isso, nos meses seguintes, já voltou. Então, assim, não foi uma coisa permanente que durou até agora. Assim, a gente sentiu, né, uma leve queda e a coisa já meio que no inverno ali daquele ano já subiu muito mais, inclusive, e tem essa dinâmica anual, né? Então, essa questão do porquê no inverno tem concentrações maiores, né? Existe em Curitiba um fenômeno de inversão térmica, né? É um fenômeno que os gases ficam presos, né, na baixa atmosfera, e é um dos motivos pelos quais a gente acredita que as concentrações aumentam, né? Isso tem a ver com a altura da camada limite, que é a altura que a gente tem da mistura na atmosfera, que no inverno é mais baixa, né? A gente né, os gases ficam presos ali, né, nessa atmosfera, e tem a ver também com toda a parte de ventos, né, de temperatura, né, as variáveis meteorológicas. Mas, basicamente, o fenômeno de inversão térmica é um fenômeno que explica essa dinâmica inverno, verão, né, e essa questão de mistura mesmo na atmosfera. Esse aumento de concentração, né? E Sim. uma outra pergunta também do Marcos é com relação à correlação com os dias de chuva, né? Então a gente tem aquela, vamos dizer, talvez aquele senso comum pensando assim, não, que bom que está chovendo, pelo menos lava o ar, né? Uhum. Então isso é uma questão se ela se verifica, né? Então os dados se verificaram, vocês chegaram a analisar esses dados, né, comparando com esses dias de chuva? Legal. Teve um aluno de IC, o Pedro, que ele fez esse estudo. Agora não tem exatamente os dados que ele fez na IC dele, mas a gente viu que existe o fenômeno de lavagem mesmo da atmosfera. A chuva, ela tem essa característica que ela limpa mesmo a atmosfera, e as concentrações de material particulado são bem mais baixas. Agora, eu não tenho exatamente o valor para te dizer, tantos por cento, eu lembro que era alguma coisa em torno de 70% mais baixo em relação a dias de sol, né? Claro que isso a gente tem que ver num longo período de tempo, porque às vezes é um dia que choveu que estava já com uma concentração bem mais baixa e outro dia que não choveu que estava uma concentração mais alta. Então, tem que ver numa série temporal longa, né, esse efeito de lavagem mesmo da atmosfera, né, para tirar esses vieses,
Mas existe. Legal. Não, é fantástico, Emílio. Bom, foi um prazer estar participando aí e vamos seguir. Acho que a parceria ela vai se efetivar. A gente está ainda, né, se organizando, pelo menos na prefeitura, com outros parceiros também que trabalham com o Cinepar e tudo mais, e tenho certeza que tão em breve a gente deve estar aí, também estar trabalhando de uma forma colaborativa para também viabilizar aí essa transparência e controle social sobre esses dados. Obrigado, Felipe. Então, a gente agradece a participação do Emílio e do Felipe. Esse assunto é importante, está diretamente ligado à saúde e à qualidade de vida dos curitibanos. Então, é uma discussão importante. A equipe do Open Data Day agradece muito a participação de vocês. Obrigado. Até a próxima. Bom evento para vocês aí. Bom evento. Tudo bom. E agora, a gente tem mais uma mensagem dos nossos patrocinadores. Aqui A H2O é uma empresa que tem como missão democratizar o uso da inteligência artificial. Na América Latina, nós temos presença há 2 anos e nos últimos 2 anos conquistamos mais de 30 clientes. Como a gente ajuda? A gente é uma empresa que oferece uma plataforma para auxiliar os cientistas de dados a serem mais produtivos, mas também para auxiliar o negócio a resolver problemas através de machine learning. Quem compra da gente? Toda empresa. Quem tem comprado da gente? Empresas de segmento financeiro, de energia, agribusiness, seguros, que precisam utilizar a nossa plataforma para resolver problemas de fraude, de segurança, cyberataque. Então, é muito difícil você simplesmente rotular o que nós fazemos, mas imagine o seguinte, se você tem um problema complexo que pode ser resolvido com machine learning, nós somos a empresa ideal para buscar esse tipo de solução. Qual é o grande desafio hoje? Eu tenho informação, eu tenho dados, mas dados não quer dizer informação. O que a gente provê é modelos estatísticos e a gente provê uma plataforma que você pode gerar milhares e milhares de modelos estatísticos em 1 segundo e recomendar este modelo para que as empresas possam pegar esta informação e tirar melhor proveito dos negócios que elas estão querendo resolver hoje. Uma coisa que eu tento praticar todo dia é empatia e entender como um CDO vai utilizar soluções da H2O ou qualquer outra. Trabalhar com tecnologia é muito difícil. O processo de escolha de tecnologia ele não é fácil, porque você tem muitas opções e é difícil você tomar uma escolha. O que a gente tem percebido em clientes que adotam a solução da H2O é que o retorno sobre investimento ele é extremamente mensurável e fácil. Se você não conheceu ainda, nos procure porque eu tenho certeza que você vai ter uma boa surpresa entendendo como a gente faz e o retorno sobre investimento vai ser muito mais rápido do que você imagina.